Olá! Hoje o Alesp Cidadania vai falar de música, com um repertório que passa por influência celta e nordestina e também com um trabalho autoral. Recebemos os integrantes do grupo musical Dois Girassóis, convidados pelo deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, Melissa, pelo convite. Já cumprimento aqui o nosso colega Aloysio e a Luísa. Então, temos aqui conosco a Luísa Novaes, que é cantora, letrista e percussionista, e o Aloysio Oliveira, Ixi, esse nome é difícil, hein? Acordeonista. Acordeonista. Violeiro e compositor. Sejam bem-vindos à Rede Alesp. Grato. Deputado, eu queria começar essa conversa. O senhor tem uma forte ligação com a música, o senhor sempre teve uma forte ligação com a música, inclusive com um CD. O senhor tem ali um CD. A gente ali, um pouquinho antes da conversa, o senhor estava falando que poderia ter trazido o seu violão. Com certeza, dedilha o violão todos, com uma certa frequência, né? Eu queria saber qual que é a importância do seu mandato voltar o olhar para um grupo como o Dois Girassóis, deputado. Olha, o nosso mandato tem atuado muito nessa área da música, na defesa da música popular brasileira e na defesa dos profissionais da música, dos músicos em geral. Nós fizemos um movimento muito importante aqui na Assembleia Legislativa, não deu uma falhada, um movimento muito importante aqui contra a obrigatoriedade do pagamento da anuidade da Ordem dos Músicos do Brasil, né? Nós fizemos aqui a CPI do ECAD, que tem uma trajetória na área da música e, sobretudo, também agora durante a pandemia. Mas nós entendemos que a música ela é fundamental hoje, sobretudo numa área que nós atuamos bastante, que é na educação. Então, nós defendemos, com unhas e dentes aqui, a introdução da música, do ensino musical nas escolas públicas e privadas do Brasil. Nós apresentamos já projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, né, e não só para que o aluno, Melissa, possa aprender a tocar um instrumento, que é importante, que ele tenha noções básicas de música, mas para que ele conheça a história da música popular brasileira, os seus ritmos, os seus grandes formadores históricos. O Brasil é um país muito rico do ponto de vista musical. Aliás, é um dos países mais respeitados no mundo do ponto de vista da diversidade musical, que eu tenho certeza que é o trabalho que os Girassóis têm feito, né? O Aloysio e a Luísa, de fazer esse resgate da nossa cultura, que se perde muito, que não tem muito espaço na mídia, do forró, do baião, da música nordestina, do maracatu, né? Tudo, o xote, o chachado. A música popular é muito rica e muito respeitada no mundo, fora os seus movimentos todos, a bossa nova, o tropicalismo, né? Os grandes músicos do Brasil, enfim, isso tem que ser ensinado nas nossas escolas. Nós temos que valorizar essa riqueza musical que o Brasil tem. Por isso que nós estamos atuando muito nessa área de valorização da música e, sobretudo, dos músicos, né? Porque sem os músicos não há música. Sem dúvida, com certeza. Luísa, conta um pouco da sua trajetória na música e no grupo Dois Girassóis. Então, a princípio, eu escrevia poesia, né? Então, continuo escrevendo até hoje, mas assim, a princípio eu escrevia poesia e não acreditava que aquilo era música, né? Para mim era poesia. Aí, quando eu conheci o Aloysio, eu comecei a mostrar para ele aquilo que eu escrevia. E ele começou a achar interessante. Aí a gente começou a fazer vários exercícios. De eu escrever alguma letra e ele musicar. Ou então ele está fazendo alguma melodia e aí eu vou lá e coloco alguma letra. E aí a gente foi começando a criar juntos essas formas de pensar juntos, né? Eu pela letra e ele pela música. E é mais ou menos isso. Muito legal. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa sua trajetória, Aloysio, e também da história do grupo, efetivamente. O que é o Grupo Dois Girassóis, como é que ele se formou, qual que é o trabalho que vocês têm exercido? Então, eu já toquei diversos grupos assim, né?
E aí eu sempre tocava, acompanhava e tudo, né? Mas aí ela mostrando o que ela faz, assim, eu não sabia que eu conseguia compor junto com ela, né? Eu fui fazendo assim até a gente fazer algumas músicas e vem fazendo, né? Por exemplo, a gente, os dois girassóis, né? Os dois girassóis, né? Precisa de luz, né? Então, os girassóis, para eles brotarem, eles precisam de luz. Mas nos dias de sombra, eles compartilham entre eles essa força para que eles consigam que, nesses dias, eles continuem tendo energia. Então, de alguma forma, além das músicas que a gente escreve, que são pessoais e autorais, a gente também foi compondo um repertório, exatamente aquilo que o Janás estava falando. Músicas populares brasileiras, fazendo pesquisa com músicas do mundo, celta e outras coisas, que também para conseguir atingir diversos tipos de público. A música autoral ela é muito interessante no nosso país, mas assim, para a gente conseguir chegar nela, ela é um pouquinho mais trabalhosa. E aí por isso a gente acaba de vez em quando tendo que tocar também coisas que são de outras pessoas. E também é um processo de aprendizado, né? É nesse processo de repetir o que os outros fazem que a gente também aprende alguma coisa. E assim, né, a gente faz festas, assim, eventos, né, tanto para um senhor de 94 anos, para uma criança de um ano de idade, e a gente vem fazendo festas nas casas das pessoas, né, a gente é convidado na casa das pessoas para tocar para os filhos e para a família, né, e para a gente se conhecer melhor, a gente fez uma música pensando nisso, né. Assim, por exemplo, o primeiro dia de aula. Você se lembra do seu primeiro dia de aula, Melissa e professor Carlos? Eu acho. Você se lembra? Eu não lembro exatamente do primeiro dia, não. Eu só quero para falar em aula. Eu só queria fazer também, antes de entrar, devolver a palavra. Você falou em aula, eu lembrei da Escola Paulo Setúbal, que é lá do nosso bairro, do Jardim Primavera, a Luísio. E queria fazer uma pergunta para você, porque, e a Melissa, queria falar, Melissa, que o Aloísio, ele é filho do César. O César tem um bar histórico no Jardim Primavera, que é o Bar do Mocotó, que sempre foi uma espécie de um ponto de cultura também, porque tinha muita música ali, né? Muito sanfoneiro, muita gente tocando violão no bar do seu pai. Acho que você cresceu também um pouco vendo isso. Era um ponto de cultura, não era só um bar, era um centro cultural o bar do seu pai. Eu acho que eu passava ali todos os dias, parava, enfim. E no final dos anos 70, eu me lembro que foi até um ponto de resistência, né, de quem fazia resistência contra a ditadura militar. Tinha o Melander, que estava sempre lá tocando. Sim, que era Melander, que é um cara de esquerda, né, e tocava violão, cantava Geraldo Vandré, e ali ele fazia uma conversa com as pessoas, conscientizando as pessoas sobre o que estava acontecendo no Brasil, enfim. Mas tinha muita música, e ainda tem de vez em quando, que eu passo lá no bar. Outro dia eu toquei lá no bar do seu pai. Tinha uma pessoa tocando violão, boas referências. Eu fiz um somzinho lá com eles. Mas você recebeu muita influência das pessoas que tocavam ali, você criança, menino, aquilo te chamou a atenção? Sem sombra de dúvida, né? Eu cresci assim, escutando música. Na verdade, eu não gostava, né? Eu achava meio brega, aquela coisa assim, mas aprendi a gostar, e hoje é o meu instrumento carro-chefe, é a sanfona, né? Sempre teve forró lá, na verdade, a hora que eu brincava mais é a hora que tinha forró, porque os meus pais não ficavam prestando atenção no que eu estava fazendo, e a hora que eu me divertia mesmo. Enfim, e até hoje, o bar do meu pai tem 52 anos no mesmo lugar, eu cresci lá. Enfim, 52 anos, ainda acontece esses eventos, como você falou. A gente mesmo toca lá de vez em quando. É mesmo, que legal. A gente estava também. Pois é, pensando nisso tudo, né? Eu ia tocar uma música agora, mas para começar, para honrar o meu pai e minha mãe lá, eu tenho que começar com forró. Peraí. Que legal, por favor. Essa homenagem ao César e à sua mãe. Por favor. Grande César. E lembrar, né? Mocotó. Para quem gosta de Mocotó, o melhor Mocotó da cidade de São Paulo está lá, no bar do César, Jardim Primavera. Tem que tocar um forró, né? Com certeza. Falta é assim.
abençoado. Comecei com forró, meu pai já... Vai Legal. me abençoar. Muito bem, parabéns, lindo, muito bom. Inspirador, né, deputado? Com certeza inspirador. Sem dúvida. E é como a gente falou desde o começo, música boa para a gente aprender, saber da origem. No começo, o Aloysio falou que achava brega. Com certeza ele mergulhou nesse universo e entendeu de uma outra forma. Agora, eu queria... Ele tocou aí pra gente Dominguinhos, né? Dominguinhos Sim. e Anastácia. Um ícone. Essa música fez muito sucesso com o Gilberto Gil nos anos 70. O Gilberto Gil lançou uma música que toca em todo lugar, no Brasil inteiro, no mundo todo, essa música. Para mostrar a vontade que a gente está, desse aconchego todo, né? De ficar junto, de se reencontrar, né? Legal. Sim, com certeza. Agora, deputado, o senhor falou um pouco sobre essa questão da educação, de ter a música dentro de uma escola. A gente pode também apostar que a música pode ajudar a diminuir a evasão escolar, a diminuir a violência dentro e no entorno da escola? Sim, a música ela é transformadora, é terapêutica. Música é tudo, né? A gente não vive sem música. A música está no... Você vai no dentista, tem música, vai no consultório, no elevador, no filme, na novela, no teatro. A música está em todos os lugares, né? E, como eu disse, o Brasil é um país riquíssimo. Nós temos grandes músicos que são reconhecidos mundialmente. O Tom Jobim, o João Gilberto, o Luiz Gonzaga, né? Nós temos uma história riquíssima, cultural, de grandes músicos, grandes cantores, cantoras, né, grandes expoentes da música popular brasileira. Isso tem que ser ensinado nas nossas escolas, isso tem que ser preservado, porque as pessoas não sabem mais, o Aloysio sabe disso, quem é o Luiz Gonzaga. As pessoas não sabem porque isso vai se perdendo, porque as pessoas não têm acesso às informações. Então é muito importante, não estou aqui dizendo que a gente tem que rejeitar os outros ritmos, as músicas internacionais, não, mas a gente tem que ter a nossa raiz e antena. Todos os países valorizam a sua cultura. Infelizmente, o Brasil não tem feito isso. Então, a gente vem perdendo essa riquíssima cultura popular que o Aloysio e a Luísa estão resgatando com esse trabalho, né? E eu até sugiro que as escolas possam trabalhar com vocês, viu, Aloysio e Luísa, porque vocês estão resgatando um trabalho importante da cultura, do patrimônio cultural, musical do Brasil. Isso tudo que vocês estão fazendo e muito mais, né? Então é importante. Eu vejo que você está com a viola, você está com o acordeon, você é um multi-instrumentista. Então isso é importante que as pessoas saibam disso, que elas possam também tocar, que é possível. Agora a escola tem que dar a sua contribuição. Por isso que nós defendemos o estudo de música nas escolas, como isso já ocorreu no passado. Até os anos 70, a música era uma disciplina que entrava no currículo escolar, mas aí, depois do golpe militar, ela foi retirada do currículo escolar, foi retirada junto com a filosofia e a sociologia, porque os militares tinham medo da música, porque a música desenvolvia o senso crítico, fazia pensar, né? Então ela era perigosa, ela desenvolve a criatividade, ela ajuda a manter a disciplina, porque tem que estudar música, né? Tem que ter disciplina para fazer música, não é uma coisa muito fácil, tem que ter estudo. Então, os militares tinham medo da música, eles retiraram do currículo escolar, mas agora nós queremos colocar de volta. Pensando no que você falou, eu estava em Porto Alegre e o Borghetti, ele está renovando todo essa educação musical com aquele instrumento de 8 baixos, sabe? E ele está dando aula ele está abrindo vários núcleos para acordeon lá em Porto Alegre. Isso é bem lindo. Legal, isso é importante, com certeza. E a gente já trabalhou também em escolas. A gente fez um trabalho na Zona Sul, bem periferia mesmo. Eles contrataram a gente para fazer festa junina e também alguns sarais, que a gente ia lá, contava um pouco da nossa trajetória, tocava músicas, e o interesse era exatamente isso que você acabou de falar, o resgate da cultura brasileira, conseguir trazer para eles também ritmos e sonoridades que são diferentes daquilo que eles estão acostumados,
e também poder contar histórias que são da nossa tradição. Então, a gente faz muitas pesquisas de folclore, histórias tradicionais, Saci Pererê, Curupira, e a gente acaba indo para essas escolas e contando um pouco desse folclore para as crianças que ainda não têm acesso a isso de uma forma tão efetiva. E tem várias músicas interessantes com isso e muita cultura relacionada a isso. E que também tem o dia, a primeira vez do aluno e a primeira vez do professor, né? Que a gente atende essas duas na escola, né? Porque o professor falando como é que foi o primeiro dia de aula dele é bem especial. Legal, então. Isso, assim, vou falar o meu primeiro dia de aula no Paulo Setúbal. O friozinho na barriga, no Paulo Setúbal, foi bem legal. Minha mãe me levando na porta da escola ali, né? E as criançadas até abriu o portão, né? Tocar o sino e abrir o portão. E eu chorando, e minha mãe falou, vai estudar, menino! Aí eu entrei na escola, né? Chorando. E aí eu vi as crianças brincando de bolinha de gude ali. Aí eu fui acalmando, até chegar na sala de aula, né? Aí a professora dá uma acalmada, porque obviamente essa é a função dela. E aí, pensando nisso, a gente fez uma música. Como é que é quando você chega na escola? É assim, ó. Quando a gente chega na escola, sempre tem gente nova. Logo vai brincar de bola, mas tem que fazer lição. Se não se comporta direito, Carlos, a professora chama atenção. Aloísio, mas quando se repete o erro, acaba lá na direção. Eu amo a escola, porque a gente aprende logo depois, sabe ensinar também. Não é verdade? Eu amo a escola, porque os meus amigos brincam comigo e eu me sinto bem. Mas aí depois tem o dia da prova, né? Quando chega o dia da prova, fico calmo se estudei. Mas se perco a lição, chega o resultado, eu vou bem. Eu amo a escola, porque a gente aprende logo depois, sabe ensinar também. Eu amo a escola, porque os meus amigos brincam comigo e eu me sinto bem. E a gente faz isso pra se sentir bom. bem, né? A gente chega na casa da pessoa, a gente não conhece ninguém, e aí depois disso a gente se sente melhor. Muito legal, bom, hein? muito bacana. Agora, vocês E fizeram... essa música, Melissa, cai como uma luva agora na volta às aulas, depois de tanto tempo sem aulas, né? A gente vai voltando aos poucos, com cuidados, enfim, depois que passar essa pandemia, na verdade, não deveria nem voltar agora ainda, é muito cedo para voltar, mas na volta às aulas agora, essa música cai como uma luva. Com certeza. Agora, vocês do grupo Dois Girassóis fizeram outras ações assim muito importantes que a gente precisa destacar aqui, que foram agora em 2021 o projeto Sorriso de Máscara da Secretaria de Cultura de São Paulo. E eu queria saber como é que foi a proposta e qual que é o balanço, Luísa, que vocês fazem dessa oportunidade que vocês tiveram. Então, é bem legal você falar disso, porque foi uma oportunidade única. A princípio, a gente estava um pouco receoso, porque a gente ainda estava, né, no meio do Covid, e o nosso trabalho era ir de terminal em terminal de ônibus e distribuir máscara e passar álcool em gel na mão das pessoas. Assim, lógico que junto com isso, a gente tinha as atividades musicais, então a gente tocava, e a ideia não era aglomerar, a gente não podia aglomerar as pessoas. Então a gente estava sempre caminhando com aquilo que a gente conseguia carregar de instrumento, o mínimo possível, porque também não podia ser muita coisa, mas que a gente conseguisse trazer alegria para aquelas pessoas. E foi muito divertido, porque primeiro que assim, o cuidar do outro é o cuidar de si, né? E aí quando você percebe o quanto a gente era capaz de dar carinho para aquelas pessoas que elas estavam carentes, tanto de música quanto de cuidado, de afeto, era muito legal. E a gente ia para lugares dos mais diversos, que a gente não conhecia. A gente foi para lugares, Jardim Britânia, a gente foi para lugares muito afastados, né? Cidade de Varginha, para mim, é um lugar que é bem longe, né? Mas é na Zona Sul, e tem tantos outros lugares que a gente foi, Parelheiros, o terminal de Parelheiros, que era bem longe também, e a gente foi indo e conhecendo as pessoas e brincando com elas, e no meio desse caminho a gente também fez uma música
que era o que a gente conversava com elas a respeito, porque a gente precisava se adaptar à circunstância, que era todo mundo tinha que usar máscara. Uhum. E como é que era que a gente ia falar a respeito E a disso? gente passava álcool na mão das pessoas, e era uma coisa nobre passar um álcool na mão das pessoas, viu? Foi bem especial. E a gente pensando nisso tudo, a gente também fez uma música para essa situação, que é assim: olê! Passa viro! Assim. Coloquei a máscara para me proteger. Se eu não estou com a doença, eu não vou passar para você. Entre tantas pessoas não se pode fazer, melhor prevenir para se proteger. Como pode ser tão fácil de esquecer a máscara em casa e depois adoecer? Olê! Ai, até viram tomar! Passa viro! Ai, ai, ai! E a gente entrava dentro do ônibus, a gente fazia de tudo. Nossa, bem especial mesmo. Foi muito legal. Como não atender esse apelo, né, deputado? Sensacional, com certeza muito legal. Agora, vocês fizeram também outra campanha que foi muito legal, que foi a da virada da vacina. Eu queria que você, Aloysio, falasse um pouco dessa experiência, como é que foi a importância de incentivar a vacinação nesse momento que é crítico e que muita gente ficou questionando ali a vacina. Como é que foi? Então, a gente já estava aquecido já, com um sorriso na máscara, de distribuir máscara, né? E as pessoas na fila do carro, na fila ali para tomar a vacina, a gente ficou num espaço lá no Brooklyn, no Novartis, né? E a fila estava muito grande, principalmente na madrugada. Na madrugada as pessoas levavam 4 horas para ser vacinado. E a fila, assim, virava uma centopeia, mais de 100 carros, tipo isso. E aí a gente agradava, assim, a gente fazia as coisas com amor, a gente chegava no carro, próximo do carro das pessoas, e acariciava com uma música. Era tipo uma serenata direto no carro da pessoa. Particular. E todo mundo queria uma serenata particular, assim, foi bem especial. E nisso a gente tocou até a música aquela que tocava no programa do Gugu, que eu sempre entrei no quarto do meu pai quando ele ficava tocando sanfona, quando eu era pequenininho, e ele estava tocando aquela música assim, mais ou menos assim. Quer ver? Só lembrar aqui. É assim, né? Os jovens de hoje não conhecem aquela assim, ó. Sabe, aquela passarinho quer dançar, o rabicho balançar, quando acaba de nascer, tchu, 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 tchu. Enfim, e aí os pais conheciam, mas os filhos não conheciam. Isso foi uma diversão, e aí né? a gente fez a letra específica com a história da vacinação. Que é assim o refrão. É dia de festa, tem vacinação. Dizem que cê vira réptil, mas é mentira, cê vira não. Pra descontrair, né? Muito bom. Olha, eu canto a música, a original, pra minha sobrinha, eu acho que eu vou cantar essa nova versão, viu? Gostei da nova versão. Agora, eu preciso dar uma paradinha para um rápido intervalo, porque o papo tá bom, mas a gente volta já já com mais Alesp Cidadania. Voltamos com a Alesp Cidadania. Estou aqui num papo agradabilíssimo com o grupo musical Dois Girassóis, com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, a Luísa Helena Novaes, que é percussionista, e o Aloysio César Batista Oliveira, que é sanfoneiro. Deputado, a gente falou no primeiro bloco de várias coisas muito bacanas aí com relação a esse papel da música na vida das pessoas, até de incentivar ali a vacinação. Mas é importante a gente colocar a dificuldade que os profissionais da música viveram durante a pandemia. O entretenimento de um modo geral e, claro, os profissionais da música, mas não só eles que estão na linha de frente, quem está ali no staff, em toda a organização de um espetáculo também.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, como que o senhor está vendo a dificuldade que eles tiveram, o senhor acompanhou, como é que foi esse contato com esses profissionais, deputado? Olha, Melissa, a área da cultura foi uma das mais atingidas e uma das mais prejudicadas por conta da crise do coronavírus, porque parou tudo, não podia ter teatro, não podia ter show, cinema, fechou tudo praticamente, e com isso houve um grande prejuízo aos profissionais da cultura, aos trabalhadores da cultura, que são os artistas, mas tem todo um grupo por detrás, né? Tem a pessoa que faz a iluminação, o técnico de som, a pessoa que faz o palco, o cenário, são vários trabalhadores envolvidos na área da cultura. E foi uma área muito atingida, esses trabalhadores também. Nós conseguimos, depois de muita luta e com certo atraso, aprovar a Lei Aldir Blanc, que ajudou um pouco, não foi suficiente. E agora nós estamos lutando para que haja renovação, porque a situação continua grave ainda para os trabalhadores da cultura em geral. Agora a nossa luta é pela aprovação da Lei Paulo Gustavo, uma lei federal, né, que dê uma ajuda, um socorro para os trabalhadores da cultura. Aqui na Lesp eu apresentei um projeto de lei também para socorrer os trabalhadores da cultura, mas infelizmente os governos foram insensíveis em geral, foi muito difícil aprovar a Lei Aldir Blanc. E depois de aprovada, mesmo assim, muitas prefeituras não pagaram, não se esforçavam em criar o fundo cultural para pagar os artistas, para fazer o mapeamento e ajudar. Eu falo artista, mas estou me referindo aqui a todos os trabalhadores da cultura. Então, eles foram abandonados pelos governos. Eu quero fazer esse registro, apesar da nossa luta, apesar da aprovação da Lei Aldir Blanc, foi pouco. Os governos deveriam ter tido muito mais atenção, porque foi a primeira área afetada e a última a voltar também, porque demora, né? Porque você precisa do público e você não pode ainda ter muitas pessoas, está abrindo aos poucos, com muita cautela, né? Mas então foi uma área muito atingida e os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura foram imensamente atingidos e prejudicados. Eu vi músicos vendendo instrumento, Aloysio, para sobreviver. Aquele grande violonista Ginga, não sei se você conhece, já ouviu falar, um grande violonista brasileiro, internacional, ele falou que vendeu o violão dele, um dos violões, porque não conseguia mais fazer show, logicamente, com a pandemia. Então, houve um grande sofrimento, sim, para os artistas e trabalhadores em geral da cultura. Luísa, como é que foi o período mais crítico da pandemia para vocês? Então, o primeiro momento, quando tudo fechou, assim, realmente o pessoal parou de contratar show, parou de fazer tudo, ninguém podia sair de casa, a gente teve que tomar uma decisão que foi vender o nosso carro. Então, assim, o primeiro momento a gente fez isso, a gente vendeu o nosso carro, e com esse dinheiro a gente se manteve durante um período, que foi o período mais crítico. Com isso, a gente tinha uma grana que a gente foi reformando algumas coisas aqui em casa. Então, assim, a gente tentou criativamente resolver coisas que estavam paradas e que a gente queria fazer já há algum tempo e colocar em ordem, entendeu? Então, ele mais um pedreiro, a gente reformou a parte de baixo da nossa casa e resolveu algumas coisas de piso, pintura. A experiência de morar fora também, né? A gente morou fora e a gente trabalhou de várias coisas, assim, deu muita experiência pra gente, assim. A gente só não conseguiu trabalhar com música, a gente levou o instrumento, mas a gente não conseguiu. Mas a gente precisava levantar dinheiro e tudo, a gente trabalhou de marceneiro, os dois juntos, assim, de auxiliar de marcenaria, que foi bem especial, foi um trabalho delicado, gostoso de fazer. Plantar flores, limpar restaurante, que não é fácil, meu Deus do céu. Essa daí a gente... Que países que vocês foram? Estados Unidos, a gente ficou lá. Ficou lá um tempo. E aí... E a gente também aprendeu a pintar a casa, a gente aprendeu a cuidar de jardim, a gente sabe cortar grama, eu sei mexer numa roçadeira tão bem quanto um homem. Pois é, onde a gente mora, a gente corta muito mato, né? Cada um tem uma roçadeira e cada um faz esse serviço. Fiz curso de piscineiro aqui também, limpo piscina também, a gente vai se virando, é isso aí.
Para animar a vida também, né? E trabalhar faz bem, né? A gente dorme bem, né? Quando a gente trabalha. O gasto de energia, né? A energia criativa, ela faz com que a gente vire a nossa própria energia e com isso a gente vai se recriando. E eu acho que, assim, uma das leis que saiu, que foi essa da Aldir Blanc, a gente chegou a escrever um projeto e a gente faz uma contação de história especificamente sobre isso, assim, como todo mundo aprendeu a viver um dia de cada vez. Então, assim, a gente teve que aprender a viver um dia de cada vez e saber que estava tudo bem, que em algum momento tudo ia dar certo. E se a gente não mantivesse essa calma e continuasse fazendo as pequenas coisas, a gente podia sofrer algum desafio. E também nessa situação, inclusive tem até uma música no seu disco, né, que chama Vida. Não sei se você lembra. Lembra? Né? Que até quem gravou comigo, eu chamei para gravar o Sérgio Dias, dos Mutantes, né? Sim, é um dos Mutantes, ele gravou, tocou e cantou comigo. Duas músicas no CD, né? E essa aí foi uma delas. Tem esses dois lados, né? Tem dia que é azedo, né? Tem dia que é tempestade, tem dia que é um sol maravilhoso. E também a gente tem uma música semelhante com esse assunto da sua música, assim. Por exemplo, tem dia que, se fosse um dia hoje, eu daria o nome de... hoje eu acho que estaria suco de melancia. Melancia, tá? Então, é um dia bem docinho, agradável, gostoso. Mas, assim, uma das coisas que a gente aprendeu também foi a importância do limão, né? Porque o limão foi extremamente necessário. Como a gente usou limão no período do Covid. Nessa pandemia, viu? Nossa. Vamos lá. E aí a gente vai tocar uma música que chama Acerola. Acerola. É assim. Ela é em 7/8 a levada, né? Às vezes dá acerola, às vezes dá bola, mas muitas vezes dá limão. Às vezes dá manga, às vezes dá mora, mas sempre tem limão. Às vezes dá banana vem da terra, mas limão aqui não falta não. Tem até que aqui, nesse lugar aqui, mas limão não esquece, é o que sempre permanece. Mas limão não esquece, é o que sempre permanece. Mas limão não esquece, é o que sempre permanece. Às vezes dá cerola, às vezes carola, mas muitas vezes dá limão. Às vezes dá manga, às vezes dá mora, mas sempre tem limão. Às vezes dá banana vem da terra, mas limão aqui não falta não. Tem até que aqui, nesse lugar aqui, mas limão não esquece, é o que sempre permanece. Mas limão não esquece, é o que sempre permanece. Mas limão não esquece, é o que sempre permanece. Muito bem, muito interessante. Deputado, a gente vê a Luísa e o Aloysio são profissionais
multitalentos, tem aqui uma experiência, uma trajetória de carreira claramente e conseguiram ali se reinventar, mesmo com a dificuldade, tendo que vender o carro, conseguiram se reinventar nesse período. Só que a gente sabe que nem todo mundo conseguiu dessa forma. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho se o senhor acha que o poder público vai ter que fazer algo em âmbito estadual e municipal também para ajudar esses profissionais. Como é que o senhor vê essa questão, principalmente agora, deputado? Daqui a pouco a gente chega a peça orçamentária aqui para a Assembleia e aí a gente vai ter que olhar para todas as áreas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Melissa, os governos, em geral, investem pouco em cultura. O Estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, não investe nem 1% do seu orçamento em cultura. O nosso orçamento aqui não chega a 700, 800 mil reais, 800 milhões de reais, que é pouco. A Assembleia Legislativa consome muito mais recursos do que toda a Secretaria da Cultura, que é um verdadeiro absurdo. Aqui o orçamento da Alesp é de mais de 1 bilhão de reais. E o orçamento da cultura não chega a 1 bilhão de reais. Então, agora nós, com a pandemia, mais do que nunca, nós temos que aprovar o aumento do orçamento, sobretudo para financiar os artistas em todas as áreas do Estado de São Paulo, o mesmo aqui na Câmara Municipal e o mesmo tem que acontecer em Brasília, no Congresso Nacional. Essa vai ser uma batalha, uma prioridade para os nossos mandatos aqui na Alesp. Nós temos que socorrer no sentido de financiar, mais ainda agora, mais do que nunca, os nossos trabalhadores da cultura com mais projetos, liberando recursos pela Secretaria das Culturas, da municipal, estadual, através do governo federal também. Isso é fundamental para nós. Então, tem que aumentar o recurso para a cultura, o financiamento da cultura, que pressupõe, sobretudo, financiar os artistas, que nunca precisaram tanto do socorro, da ajuda do Estado como agora. E não é a favor, Melissa, nenhum, porque está na Constituição Federal que o governo tem que financiar a cultura, é obrigação financiar a cultura, sobretudo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo de resgate da nossa cultura brasileira, cultura popular, de folclore, dos ritmos, e com um trabalho de conscientização também, social da população, de uma contribuição que vocês deram, estão dando num momento tão difícil da história do Brasil e do mundo, que é atravessar a pandemia. É um trabalho nobre esse de vocês, esse trabalho que vocês fizeram nos terminais, conscientizando a população sobre o uso da máscara, do gel, enfim, do distanciamento, da vacina. Isso aí vocês estão fazendo um trabalho muito importante, de cunho extremamente social, que o Estado tem que recompensar vocês por isso. É importante a gente observar, né, deputado, o papel transformador que tem a música na vida das pessoas. A gente está vivendo um momento que é muito difícil e que muitas pessoas não necessariamente estão abertas a cuidar da saúde mental diretamente. E a música contribui nesse processo de uma maneira muito especial. Então, a iniciativa que a Prefeitura de São Paulo teve de levar vocês para os terminais, para a fila, é incrível. E outras prefeituras podem ter também uma iniciativa que, com certeza, assim como vocês, tem outros grupos que podem ali contribuir para o bem-estar das pessoas, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, sobre esse papel transformador que tem a música, que pode ter a música na vida das pessoas, das crianças. O deputado falou sobre a disciplina de música dentro das escolas. Eu queria que vocês fizessem a análise do lugar de fala de vocês, digamos assim, que é o de enxergar a música de um outro ângulo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Luísa. E a Luísa? Eu vejo assim, nesses últimos tempos, eu percebo que as pessoas estão muito carentes de música. Essa é a verdade, assim, a gente chega nos lugares, é como se elas brilhassem os olhos, sabe? Aquilo que a gente já tinha para ofertar, que já era vamos dizer, né, um produto bacana, né, uma cultura que tem qualidade, que tem pesquisa, se transformou em algo mais importante ainda, porque elas estavam sozinhas nas casas delas,
E elas estavam sentindo falta de alguém para contar uma história, alguém para cantar uma música, alguém que toque alguma coisa que toca no coração delas. E o legal é que a gente percebe que agora as pessoas parecem que elas estão mais juntas, né? No sentido de que, assim, quando a gente faz, por exemplo, a gente fez um evento, assim, há pouco tempo atrás, chamado Fim de Semana no Anhangabaú, que faz parte do Sorriso na Máscara, que a gente tocava no Anhangabaú, só que a gente não podia ficar parado, então a gente tem que andar e ao mesmo tempo tocar. E era muito legal, porque muitas pessoas vinham e queriam tocar com a gente. Assim, moradores de rua, pessoas que conheciam de alguma forma o trabalho daquelas pessoas que estavam lá fazendo arte, que todo fim de semana vai ter alguma coisa lá naquele lugar. Se identificava com a música e começava a chegar perto da gente para estar junto, entendeu? Então, assim, você percebe que as pessoas elas estão carentes de sentir esse carinho que a música pode trazer para as pessoas. E é o que você falou, assim, mentalmente falando, traz para a gente um equilíbrio mesmo. É um equilíbrio de estudo. E nessa pandemia também, a gente pensou assim, o que a gente pode fazer, né, para arrancar um sorriso de cada um. Aí a gente investiu, né, também numa bicicleta de 4 lugares, 4 pessoas pedalando. Isso foi bem especial, porque a gente pedala no centro de São Paulo essa bicicleta. Todo mundo sorri, assim, é espetacular, assim. E a gente fez esse projeto também com a virada cultural e com a virada sustentável. E com 4 músicos diferentes, 4 pessoas tocando ao mesmo tempo e tudo em movimento, sem criar aglomeração, entendeu? Essa era a ideia. Essa bicicleta veio lá da China. Você vê, ela ficou parado lá no sul, e aí uma transportadora trouxe até São Paulo, a gente desmontou essa bicicleta, reformou essa bicicleta, escolheu uma cor para ela, enfim, fez ela... A gente fez isso. Colocou luzinha nela, fez tudo com muito amor para a gente fazer um trabalho assim, foi bem especial. E a gente pedala, 4 músicos assim, é um carro, é o tamanho de um carro a bicicleta, é um aqui dirigindo, outro aqui e mais 2 atrás. A gente consegue pedalar e tocar e alegrar e não tem aglomeração, que é a ideia. É muita criatividade, né, deputado? Com certeza, muita criatividade. Todo dia eles estão se reinventando, com certeza. Agora, eu queria chamar a atenção para uma outra questão, deputado, que a gente falou aqui muito da Secretaria de Educação, de contribuir, da Secretaria de Cultura, de contribuir com esses projetos, mas a gente pode envolver outras secretarias também, né? Por exemplo, eles falaram sobre a parte dos terminais, a Secretaria de Transporte pode, de repente, dar um suporte, outras secretarias de esporte, de lazer, de cultura, enfim, várias outras secretarias podem dar esse suporte. O senhor acha isso possível, envolver outros entes aí nessa jornada para que eles consigam, esses profissionais consigam ter um conforto, obviamente que financeiro nesse momento difícil, mas também a população, né? Com certeza, Melissa, até porque, por exemplo, esse trabalho, ele ajuda muito na área da saúde mental, porque foi uma área muito afetada, as pessoas, ninguém escapou impune com a sua saúde mental dessa pandemia, o isolamento, ainda está sendo difícil, porque nós perdemos entes queridos, familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, todo mundo perdeu alguém conhecido, né? Nós vivemos num luto profundo e em muitos momentos nós não podemos nem ir no velório, no enterro das pessoas, porque não era possível isso. Então, a questão da saúde mental é muito grave. Hoje nunca se falou tanto, né, de saúde mental. E o trabalho de vocês tem dado uma grande contribuição nessa área, manter o equilíbrio, né? E a Secretaria da Saúde, por exemplo, tem que apoiar o trabalho de vocês. Você citou a Secretaria de Transportes, por exemplo, porque o evento foi feito também em terminais de ônibus. Então, na verdade, tem que ser uma política de todo o governo, né? Envolvendo várias secretarias, não só a cultura e a educação, porque, olha, esse trabalho de vocês é um trabalho muito importante, que tem que ser divulgado e propagado. E eu faço aqui, nós estamos numa TV pública, que é a TV Assembleia, já
Eu sei que tem muitos prefeitos que vão assistir o programa, a hora que ele for ao ar, que os prefeitos possam procurar vocês, que vocês deixem o contato de vocês, para que vocês possam propagar, levar esse trabalho para as prefeituras, o endereço aqui de vocês, pois no finalzinho deixa aqui para a gente, eu tenho, mas deixar para as pessoas, secretários de educação, secretários de cultura, de saúde, olha só, é um trabalho que é fundamental hoje para a cultura, para a educação, para a saúde mental, de resgate. É perfeito, gente. É um maior orgulho saber que vocês estão fazendo esse trabalho e devem ser homenageados por isso o tempo todo. Sem a menor dúvida, deputado, com certeza a contribuição que um grupo como Dois Girassóis dá para a sociedade nesse momento que é crítico é, com certeza, gigantesco. Eu queria agradecer esse programa tão agradável, tão construtivo que a gente fez hoje. Mas eu queria pedir para vocês fazerem um encerramento, uma música de encerramento, para que a gente possa encerrar essa nossa conversa. Deputado, se o senhor quiser fazer as considerações finais antes, para a gente encerrar com a música. Olha, eu quero agradecer muito o Aloísio, a Luísa, e dizer o seguinte, se eu fosse secretário de Educação, agora mesmo eu já estaria contratando vocês, fazendo um convênio com vocês, para que vocês fizessem um trabalho em toda a rede pública de ensino. Ou secretário, se eu fosse secretário de Cultura também, faria bom garoto exatamente propaganda. Agora, já um contato com vocês e levaria para a minha cidade, para a minha secretaria, porque é muito importante esse trabalho. Parabéns, viu? Só tenho que agradecer e parabenizar vocês. Obrigado, Obrigada, Melissa. Luísa. Obrigada, Luísa. Por favor. Eu acho importante a gente... Hoje é um dia bem legal, porque hoje é dia de São Cosme e Damião, e São Cosme e Damião são dois santos de cura, né? Eles são curadores. Então, essa música que a gente vai finalizar aqui é para homenagear eles e também para ser... Pensando, assim, na questão da doença mesmo, exatamente isso, a cura ser uma cura mental, uma cura física e também uma cura espiritual, no sentido de que todos nós possamos ter saúde nas nossas escolhas e nas nossas decisões e sermos mais felizes com elas. Qualquer música que você quiser tocar. Então, antes, Aloísio, vocês têm um Facebook, só para a gente divulgar aqui, para quem tiver interesse em procurar vocês? Olha, tem uma página... A gente tem o Instagram é Dois Girassóis, _ é fácil de encontrar. E a gente tem o YouTube também, que tem algumas músicas nossas. Para encontrar a gente normalmente é por telefone mesmo, porque a gente é um pouco meio afastado de redes sociais, porque é uma forma de ver da gente também. Qual que é o telefone? Deixar gravado aqui para gente? Tá bom. Agora, assim? Porque antes de terminar, isso, maravilha. Só fica gravado aqui no programa, vai ficar no YouTube também aqui, depois está ótimo, já dá para pegar o contato. 9842-28771, falar com a Aloísio. Ou 976840819 e falar com a Luísa. Mesma coisa. E vou tocar uma música instrumental em homenagem a um mestre que já passou na minha vida, que é o Willo Krugli, lá do Teatro Vento Forte, e ele falava assim, querido, quando acaba a palavra, tem a música. E eu vou tocar uma música instrumental, uma música celta, mais ou menos assim.
Muito bem, parabéns, muito obrigada por esse programa super agradável, como eu havia falado antes. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou com o grupo musical 2 Girassóis. Recebi aqui o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, a Luísa Helena Novaes, que é percussionista, e o Aloysio César Batista Oliveira, que é sanfoneiro. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.